Olá, estamos começando mais um ano que, ao que tudo indica, será mais uma vez desafiador. Mas antes de falar sobre perspectivas para 2014, é importante nós fazermos um balanço do ano de 2013. Como todos bem sabem, foi um ano bem volátil para o desempenho dos principais ativos financeiros aqui no Brasil. Nós vivenciamos um ano de muito erro em termos de previsão e também isso trouxe impacto para os principais ativos. Nós começamos 2013, não custa lembrar, com a perspectiva de crescimento para o Brasil de 3% e na prática o que nós estamos vendo é o ano fechando com um crescimento de 2%. Havia uma perspectiva que o dólar ficaria estável no patamar de 2,10 e o que nós vimos foi que o dólar disparou, chegando no patamar de 2,40 no final de 2013. Inflação também continuou incomodando. Balança comercial veio muito pior do que o esperado. Então foi um ano de baixo acerto em termos de previsões. Isso trouxe impactos para os principais ativos. Também não custa lembrar que a taxa Selic começou o ano a 7,25 e o viés que as principais casas de análise do Brasil, os principais bancos de investimento do Brasil tinham, era que muito provavelmente a Selic permaneceria ao longo de 2013 estável em 7,25. Mas o que nós vimos é que o Banco Central começou um processo longo de ajuste da taxa de juros e a taxa de juros fechou o ano em 10%. O que é que isso tudo representou? Muita volatilidade, muita incerteza, muita frustração em termos de dados econômicos aqui no Brasil. Os principais ativos pré-fixados de renda fixa e atrelados à inflação sofreram muito. Foi um ano de queda forte para as NTN-Bs. Foi um ano bem negativo para a Bolsa. Isso, de certa forma, faz sentido olhando para o Brasil, porque a Bolsa está muito atrelada a crescimento econômico. Mas também não custa lembrar que nos Estados Unidos nós também tivemos ventos frios que sopraram para os principais países emergentes, que foi o início da retirada dos estímulos monetários por parte do Federal Reserve. Então, 2013 foi um ano carregado de indicadores negativos, de baixo acerto por parte dos principais bancos de investimento em termos de perspectivas e também de muita volatilidade para os seus principais ativos negociados. 2014 começa com um quadro muito parecido com 2013, mas com uma grande diferença. As previsões já são bem pé no chão. Nós começamos 2014 com a perspectiva de crescimento de Brasil de 2%, de dólar de 2,45, de taxa de juros em 10,50 com perspectiva de poder ir um pouco mais. E isso, de certa forma, me traz um pouco de motivação a fugir do tradicional. Inclusive, vocês devem ter recebido um artigo que escrevi recentemente falando um pouco sobre isso, porque na minha maneira de enxergar, o pessimismo que é justificado, diga-se de passagem, com a economia brasileira, já está muito precificado, ou seja, o cenário atual já leva em consideração perspectivas para crescimento, para inflação, para dólar, para juros aqui no Brasil, bem pé no chão. E é o primeiro sinal de alguns brotos verdes, ou seja, na minha cabeça, se nós tivermos algum tipo de surpresa em termos de previsão, será mais positivo, porque hoje o cenário de pessimismo é o que prevalece. Então, o primeiro sinal de que a coisa pode ser um pouco melhor do que o esperado, e eu estou um pouco mais otimista, porque o mundo está crescendo, nós vamos ter um ano de crescimento melhor para o mundo, isso vai terminar empurrando a economia dos países emergentes de Brasil. Eu acredito que nós podemos ter, principalmente no segundo semestre, um semestre melhor para o desempenho, tanto dos principais ativos que caíram muito, como ativos atrelados à inflação, como de bolsa, mais positivo para o Brasil. Então, o 2014 será sim um ano de muita volatilidade. Então, alocações em fundos que podem se beneficiar de volatilidade, como fundos de arbitragem, faz todo sentido. Bolsa, eu continuo com a percepção de que há muito valor para se capturar e os principais fundos que nós temos aqui tiveram um ano de 2013 bom, satisfatório.
uma vez que a grande parte dos fundos tiveram um desempenho que superou com folga a performance do Ibovespa e a maior parte dos nossos fundos fecharam no positivo. Então os gestores mais uma vez mostraram a resiliência das suas estratégias em cenários mais adversos e eu acredito que é um sinal de melhora. Esses mesmos gestores que defenderam bem não irão olvidar de tomar risco na medida em que nós tenhamos um cenário mais claro. Então, para poder se beneficiar, tem que estar dentro, tem que estar montado no cavalo e eu acredito que é um momento bom para pensar nesse tipo de alocação para quem não tem pressa e tem um pouco de estômago para um período de maior volatilidade. Então 2014 para os nossos fundos começa com esse cenário desafiador, mas não entenda desafiador como algo que não traga oportunidades. Insisto, a maior parte da precificação negativa para o ano já está nos preços. 2014 começa com previsões muito pé no chão, muito lá embaixo, e se nós tivermos surpresas, na minha maneira de enxergar, as surpresas serão positivas, e quem tiver com portfólios com ativos mais arriscados pode capturar essa pernada possível de alta para ativos de risco que nós possamos ter a partir do segundo semestre. Nos Estados Unidos, o Fed, apesar de ter começado a retirar os estímulos, a sinalização é que esse processo será lento. Então, também na minha maneira de enxergar, a precificação desse movimento já está bem feita e eu não vejo muitas surpresas na aceleração desse processo de retirada de estímulos, mesmo porque a inflação nos Estados Unidos está muito baixa e eu não acredito que o Fed vai correr muitos riscos atrelados a ter um processo deflacionário na economia americana. Então 2014, apesar de começar com um cenário ruim, está bem precificado e pode trazer surpresas para ativos mais arriscados. Então começamos um ano novo e um ano com muita energia e com muita possibilidade de surpresas positivas para os ativos de riscos aqui no Brasil.